Até hoje perguntam-se: para que serve a arte? Para que serve a poesia? Intelectuais se aprumam, pigarreiam, começam a responder dizendo: veja bem, e daí em diante é um blá 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 teórico que tenta explicar o inexplicável. Poesia serve exatamente para a mesma coisa que serve uma vaca no meio da calçada de uma agitada metrópolis, para alterar o curso de seu andar, para interromper um hábito, para evitar repetições, para provocar um estranhamento, para alegrar o seu dia, para fazê-lo pensar, para resgatá-lo do inferno que é viver todo santo dia sem nenhum assombro, sem nenhum encantamento. Esse é um trecho de uma crônica da Marta Medeiros, Veneno Antimonotonia. Eu decidi começar com esse trecho para ter um ponto de partida para esse vídeo, que na verdade é sobre dois livros, sobre Fogo nas Entranhas, do Pedro Almodóvar, e Guerra e Spray, do Banksy. Falei o nome dele errado todas as vezes no vídeo favoritos, mas desculpa. Deve ter mais de 2 anos que eu não faço um vídeo nesse formato, mas esse é o formato original de vídeos desse canal, em que a ideia era falar sobre 2 livros, às vezes bem distintos, e perceber entre eles alguma ligação, seja temática, não sei. Como tema de reflexão desses 2 livros, eu achei que seria alguma coisa em torno do que é a arte e todas as problemáticas e polêmicas e esses confrontos na arte, ou da arte, ou o que a arte faz na nossa vida. Isso, claro, é muito influenciado pelo nosso contexto atual do Brasil, em que o universo da arte está sendo muito atacado e contestado por um grupo de direita reacionário, conservador e falso moralista que está usando a arte para o seu próprio jogo político. No caso, acho que para desviar a nossa atenção e para criar um contexto muito conservador e deslegitimar as pautas que os artistas podem trazer, porque aí agora nós somos os vilões, e não é nada disso. Eu acho problemático que a internet seja suscetível, ou seja muito manipulável aos temas que são ditados pelo MBL. Eu não quero ser pautada por eles, e se for pra falar de arte, vai ser pra falar sobre como a arte ela é importante pra nossa vida e como a arte também ela confronta padrões. E é claro que a arte pode ser contestada. Ela faz isso consigo mesma o tempo todo. E aí no livro do Banksy a gente vai ver isso. Dentro do campo artístico, a arte ela é muitas vezes confrontada entre gerações diferentes, entre movimentos diferentes. Vou falar um pouco sobre os livros e eu acho que ao longo do vídeo a gente vai chegando em conceitos como subversão e transgressão. Acho que é sobre isso também que esses 2 livros falam e que é também um dos fundamentos da arte, assim. Esse livro é muito curtinho, na verdade os 2 livros eu li em uma sentada. Eu tava sem internet e li 2 livros em 2 dias. Ele tem um prefácio da Regina Casé, que eu acho maravilhosa. Eu não entendo porque as pessoas não gostam ou zoam a Regina Casé. Na verdade, eu acho que tem um pouco de preconceito de classes pelo tipo de cultura popular que ela acredita e que ela divulga e tal. Mas vamos lá. Tem um prefácio da Regina Casé muito divertido, em que ela explica muito bem o espírito desse livro. Ela começa falando sobre piadas e como as piadas têm esse poder de ir pra uma situação absurda e a gente se permite chegar se divertindo com isso. E aí ela fala que o Almodóvar tem isso como característica dele, seja nesse livro ou seja nos filmes dele. O Almodóvar é um diretor espanhol que eu assisti o primeiro filme, acho que eu tinha uns 15 anos, no cineclube da minha escola, e sempre gostei muito dos filmes dele. Os filmes dele são muito característicos e muito próprios. Você assiste e você fala, é o Almodóvar, mas eu nunca pesquisei sobre a vida dele. Nesse prefácio ela conta que o livro foi escrito em 81. Antes ele só fazia fotonovelas e filmes pornôs. O fato do diretor desses filmes, onde tanta gente vê poesia, transcendência e sentido de liberdade, ter vindo do cinema pornô, te libera até para adorar esse livrinho safado. De fato é um livrinho safado, digamos assim. Tem uma história absurda envolvendo sexo. Ele vai apresentando os personagens ao longo dos capítulos e é tudo muito rápido, ele é muito curtinho. Um dos personagens principais é um empresário chinês, ele teve 5 mulheres e todas elas abandonaram ele. E aí tem a Isidra, que é uma senhora de 70 anos que é virgem e que se acha a mulher mais bonita do mundo e que tá cansada dos homens assediando ela porque ela é a mulher mais bonita do mundo. Mas isso é uma coisa da cabeça dela, assim. E aí, já contando das minhas impressões de leitura, lendo esse livro, às vezes eu me sentia um pouco, assim, desconfortável, sem saber lidar muito bem com essa questão, por exemplo, do assédio, porque tudo bem que ela fantasiava, mas esse assédio existe. E, na verdade, o fato de ser uma senhora, né, de ter 70 anos, não impede uma mulher de ser estuprada. Existem várias notícias sobre isso, são casos assombrosos. Então, assim, quando eu tava lendo o livro, ele é divertido e ele é erótico e tal, mas ao mesmo tempo, às vezes eu achava meio problemático, porque a gente tá falando de coisas tensas, sabe? Mas essa sou eu problematizando, não é o lance do livro.
ou não sei, né? Tem uma cena de uma das mulheres que o abandona, que era trabalhadora da fábrica dele, ele tem uma fábrica de absorventes. Ela vai numa manifestação feminista e aí eu já acho assim, vamos ver o que vai falar, né, das feministas. E diga que morro de pena delas. Estava se referindo às 10 operárias que ainda não tinham sido substituídas por máquinas. Foi para a rua onde se juntou às feministas. Mas Diana estava condenada a continuar trabalhando na indústria da xoxota. As feministas tinham uma sex shop e ela começou a trabalhar como vendedora na seção de objetos eróticos. Aquilo também não era vida. Seu futuro estava, sem dúvida, na baixaria. Uma das outras mulheres deixa ele pra ir viver com os hippies. Eu sonhei com uma vida em contato direto com a natureza, dizia a moça. Ser livre e simples como um esquilo, sem precisar estar integrada nessa sociedade de consumo, desumanizada e fria, onde os sentimentos não valem nada e todo mundo só pensa em dinheiro. Era exatamente o tipo de raciocínio que mais irritava Mink. Você tem cada ideia idiota. Descanse um pouco, vai dar uma volta pelo parque, mas não demore. E aí quando ela vai pro parque, ela conhece uns hippies, e aí ela tá lá feliz, cantando com eles. O hippie dá um beijo nela, ela começa a beijar, e aí o outro começa a... E aí vira um sexo muito louco. Eu não tava exatamente pensando em ler os trechos eróticos nesse vídeo, mas os livros que eu já falei aqui no canal relacionados a sexo, esse é o que é mais escrachado, mais direto e com uma linguagem mais chula, né, do tipo xoxota, cacete. O grande plot do livro é que esse empresário chinês, ele morre e aí no testamento dele, ele deixa toda a herança dele para essas 5 mulheres que abandonaram ele, desde que elas aceitassem usar um absorvente novo que ele fez como presente para as mulheres, né, que foi o centro da vida dele sempre, e elas tinham que usar esse absorvente durante o enterro dele e depois elas poderiam ficar com a herança. Uma única mulher não aceitou, que é a Raimunda. Afinal das contas é ela que vai resolver todo um mistério que envolve coisas estranhas que começam a acontecer na cidade. Os homens começam a ficar doentes e na verdade era tudo relacionado ao absorvente. E aí a gente entra na parte do absurdo dessa história, em que as mulheres ficam loucas por sexo, com fogo nas entranhas. O mundo havia se simplificado, reduzindo-se a uma única coisa: alimentar o monstro com língua de clitóris que elas abrigavam em seu interior. Já não existia nenhuma outra preocupação. Abandonaram filhos, tarefas domésticas, compromissos sociais, deveres profissionais, mães moribundas, ideologias, etc. para sair à procura de alimento. Ele é bem divertido, você gosta dos filmes do Almodóvar, você vai gostar do livro com certeza. O Guerra e Spray eu comentei um pouco no vídeo de favoritos de setembro, se você ainda não viu, vai lá assistir. Ao contrário do que dizem por aí, o grafite não é mais baixa forma de arte. Embora seja necessário se esgueirar pela noite e mentir para a mãe, grafite é na verdade uma das mais honestas formas de arte disponíveis. Não existe elitismo ou badalação. O grafite fica exposto nos melhores muros e paredes que a cidade tem a oferecer e ninguém fica de fora por causa dos preços do ingresso. Na verdade, agora existe badalação em torno da obra dele, né? Tem um documentário dele, o Saving Banksy, que eu falei num vídeo que eu gravei com o Marcos lá no Sessão de Aluguel. Vai falar um pouco sobre essa questão de venderem as obras dele e essa problemática de vender uma arte que foi feita com o conceito de ser pública, tá na rua, democratizando o acesso. É um documentário bem interessante, sugiro pra vocês. As pessoas que mandam nas cidades não entendem o grafite porque acham que nada tem direito de existir se não gerar lucro, o que torna a opinião delas desprezível. Tem as fotos de várias obras e aí tem alguns textos assim. O trabalho dele é com stencil e tem um texto que ele conta porque ele decidiu trabalhar com isso, em que quando ele era muito novo e estava fazendo um grafite na rua, ele fugir da polícia, ele teve que ficar escondido por não sei quantas horas embaixo de um carro. Ele percebeu que se ele fosse continuar fazendo aquilo, ele tinha que conseguir fazer de uma maneira muito rápida, e daí ele decidiu usar essa técnica do stencil. Uma das coisas que ele mais pinta é ratos, é uma das marcas dele. Eu já desenhava ratos, Rats, havia 3 anos, quando alguém me disse que era engenhoso, um anagrama de arte. Tive que fingir que sabia disso o tempo todo. O interessante no livro também é que em muitos momentos ele faz essa autocrítica. Quando ele conta do muro da Palestina, por exemplo, aí tem um diálogo aqui, que é o seguinte: idoso, você pintou um muro, ele ficou bonito. Eu, obrigado. Idoso, não queremos que ele fique bonito, nós odiamos esse muro, vai embora. São muitas leituras, né? Às vezes ele tá fazendo um ativismo, ele quer falar alguma coisa sobre o muro de Israel, Palestina e tal, mas ele não sabe exatamente como que a própria população vai reagir àquilo, sabe? Uma vez que a arte, ela tá ali pro espectador, nem sempre ela vai agradar ou ela vai mostrar novos pontos de vista até mesmo pro artista. Você termina o livro achando ele muito foda e tal, e aí a última obra é essa daqui, que é uma mulher assim, meio
né? A tradução é: ai meu Deus, isso é tão fofo, o jeito que você desenha nas coisas e pensa sobre si mesmo o tempo todo. Existe uma ironia, assim, uma autocrítica também, né? A raça humana promove o tipo mais estúpido e injusto de corrida. Muitos dos corredores não calçam um tênis decente nem têm acesso à água potável. Alguns já nascem largando muito na frente, recebem toda a ajuda possível ao longo do trajeto e ainda assim os fiscais de prova parecem estar do lado deles. Não surpreende que muitos desistam de competir, preferindo se sentar na arquibancada, comer porcarias e gritar que foi tudo marmelada. O que a corrida humana precisa é de muito mais nudistas invadindo a pista. Gente que deveria levar um tiro, repressores fascistas, fundamentalistas religiosos, gente que faz lista dizendo quem deveria levar um tiro. E aí do lado é uma obra dele que tem um cara prisioneiro de Guantánamo. É um bom livro para conhecer a obra do Banksy. Eu gostei de ter lido porque eu já tinha ouvido falar e já tinha visto algumas obras, mas nada muito assim, né? A arte não se parece com qualquer outra manifestação cultural, pois seu sucesso não é garantido pelo público. Todos os dias os espectadores enchem cinemas e salas de concertos. Milhões de romances são lidos e bilhões de discos são comprados. Nós, as pessoas, influenciamos a produção e a qualidade da maior parte da nossa cultura, mas não de nossa arte. A arte que admiramos é feita por apenas uns poucos escolhidos. Um pequeno grupo cria, promove, comercializa, exibe e decide seu sucesso. Apenas poucas centenas de pessoas em todo o mundo têm realmente a palavra. Quando se vai a uma galeria de arte, você é apenas um turista olhando a sala de troféus de alguns milionários. Até o final do livro é muito incrível. Na contracapa tem a seguinte frase: não há a menor chance de você conseguir uma declaração nossa para usar na capa do seu livro. Porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres. Bom, gente, eu queria compartilhar com vocês essas leituras e queria também colocar pra fora algumas coisas, essas discussões sobre arte e que no fundo não são discussões sobre arte, não são discussões de preocupação com as crianças, são questões sobre pedofilia, eu acredito. É uma indignação muito seletiva e muito bem pensada. Enfim, esse mês eu tô fazendo vídeo todos os dias no canal, então se vocês quiserem sugerir temas pros vídeos ou formatos, enfim. Esse vídeo de leitura eu já tava planejando, mas eu decidi postar logo por causa de um comentário da Letícia. E os vídeos de leituras, coraçãozinho? Eu considerei isso um puxão de orelha fofo, sabe? Carinhoso. Do tipo, ok, tô gostando dos vlogs, mas será que você podia postar vídeos sobre livros, né? Literalmente, vlogando? Bom, gente, mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fica aqui a indicação de 2 livros e também fica o convite para que a gente visite museus da nossa cidade, não é mesmo? Vamos consumir arte. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, vamos conversar nos comentários. Eu sei que provavelmente esse vídeo pode gerar algumas discussões, mas estamos aqui para conversar e para crescermos juntos, mas de uma maneira sempre construtiva e aberta ao diálogo. E é isso, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Amanhã, na verdade. Imagine uma cidade em que o grafite não é ilegal. Uma cidade em que qualquer um pode desenhar onde quiser. Onde cada rua seja inundada por milhões de cores e frases curtas. Onde esperar no ponto de ônibus não seja uma coisa chata. Uma cidade que pareça uma festa para a qual todos foram convidados. Não apenas as autoridades e os figurões dos grandes empreendimentos. Imagine uma cidade como essa e não encoste na parede, a tinta está fresca.